agradecer, né, o super convite de participar dessa semana de autocuidado aí, junto a grandes pessoas, grandes profissionais também. E é uma honra para mim fazer parte disso aqui e poder contribuir, né, de alguma forma nesse momento que é tão desafiador, né, para todos nós e estamos todos nesse período nos reinventando, né, a todo momento. Então, quero agradecer imensamente a você e a todas as outras pessoas, a você pelo convite, a quem está aqui agora e a quem depois vai ter a oportunidade de assistir esses vídeos, né? Bom, para Eu que me agradeço apresentar, você ter topado a ideia, né? Acho que o pessoal não sabe, mas a gente se conheceu por acaso, foi bem por acaso mesmo, foi mas foi super isso, são as bacana. sincronicidades da vida, né? Eu acho, né? Isso, São totais sincronicidades e presentes, né? é verdade. E assim, eu acho que quando a gente foi falar da semana do autocuidado, eu até pensei, nossa, vamos fazer live e tudo mais. Mas aí eu falei, nossa, a live o difícil é para a gente poder disponibilizar material depois. E muita gente não consegue assistir ao vivo, que é o que está acontecendo bastante, principalmente devido a essa volta ao trabalho, né? As aulas à noite, online. Então, assim, não está sendo todo mundo que está conseguindo. E quando a gente resolveu fazer a semana do autocuidado, na hora eu já pensei, eu falei, nossa, se for pra gente falar sobre corpo, tem que ser a Giane. Pelo trabalho que eu já vi, que ela Que bom. faz, né? Falei, vai acrescentar bastante. Mas muito obrigada por ter topado a ideia. Obrigada eu, que seja o primeiro de muitas ações aí que a gente possa fazer, né? Nesse novo modelo, eu acho que de vida, de economia, de compartilhar, de uma vida talvez um pouco cada dia mais colaborativa, né? E eu acho que é esse o momento grande que a gente está, né? Então, é um momento muito colaborativo. Então é o seguinte, né? Meu nome é Jane Norato Braga, sou naturóloga de formação. Então, a naturologia, para explicar um pouquinho, né, até o contexto de tudo que eu vou falar, a naturologia é uma graduação ainda recente no Brasil. Existem hoje 4 universidades já, né? Mas quando eu fiz só existiam 2, né? Em São Paulo, onde eu fiz, né, em Bimorumbi, e na Unisul, em Santa Catarina. Então, o naturólogo é um profissional da saúde que vai fazer 4 anos ali de faculdade e vai ver todas as bases de saúde, né, tradicionais, né, disciplinas tradicionais, anatomia, fisiologia, bioquímica, mas dali a gente parte para outras frentes, como medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, a medicina antroposófica, que é uma linha mais alemã, e a gente tem o que hoje são pautadas também a medicina botânica, então a gente vê ali a parte de fitoterapia, aromaterapia e técnicas gerais, né, como iridologia, cromo, né, a própria massoterapia também, que entra nas práticas corporais, yoga. Então, o naturólogo é um profissional formado, né, nessa área, na área de saúde, em que ele não é um profissional somente que ele vai lidar com ferramentas, com terapias diversas, né? Mas o que a gente diz é sempre que é um olhar, antes de tudo, diferenciado, né? Sobre o teu cliente ou sobre o teu interagente, como nós costumamos dizer. Então, é entender o ser humano sempre de forma muito integrativa. Então, entendendo ele em todo, né, e o observando em todos os seus aspectos, aspectos físicos, emocionais, mentais, e aí dentro dessa linha, né, de um viés talvez não tão tradicional, que eu quero trazer essa temática de hoje. E eu adorei o título, né, o tema que você me convidou, porque de fato o corpo ele é o nosso templo mesmo e muito sagrado. E talvez a gente observe isso de forma muito pequena, né? E supervalorize, às vezes, o nosso físico, somente esse,
e subvaloriza outras áreas que complementam esse físico, né? E aí, eu como naturóloga atuo, né, na clínica, no atendimento normal, e sou empresária também, e faço parte, né, tenho mais 2 sócios e tenho um spa em Anápolis e 3 spas aqui em Goiânia. Então, dentro do spa, talvez nosso carro-chefe, né, começa pelas práticas corporais. O spa ele é todo pautado, nós temos 10 anos de marca, e em Anápolis a unidade tem 4 anos, mas a gente é pautado sempre nesse olhar integrativo e complementar sobre a saúde. Mas é óbvio que a nossa principal linha, e eu acho que talvez por isso até que você tenha me convidado para falar de corpo, né, e do templo e tudo mais, ah, o nosso carro-chefe dentro do spa, apesar de ter outras técnicas, é sempre as terapias corporais. Então é muito mais a parte corporal até do que facial, porque a nossa premissa não é uma linha de estética, não é uma linha de luxo, é uma linha de fato de qualidade de vida. E aí o que acontece? A gente tem todas as bases ali da aromaterapia e de outras técnicas. E aí o que eu tenho percebido, né, ao longo dos anos, e muito em debates que a gente tem tido, lives, o que me caiu muito forte a ficha, né? E daí como que é para nós, talvez, ocidentais, encarar esse templo, qual que é a forma que o ocidental encara teu corpo, qual que é o olhar, né, em que está a nossa cultura, para que a gente identifique esse templo e como que é isso para outras culturas, né? Então, para nós ocidentais, é muito mais fácil e muito mais acessível, muito palpável, né? Porque nós somos muito materiais. Então, quando a gente fala de corpo e templo, quando a gente fala de questões gerais de saúde, para nós é muito mais fácil entender e acessar primeiro através desse corpo físico nosso. Porque é assim que nós ocidentais, primeiro, entendemos as situações, né? Então, por isso que dentro do spa, talvez a pessoa ela entre num primeiro instante por esse olhar, pensando às vezes numa dor, às vezes até chega com uma questão, meu sono, isso, mas ele vai talvez primeiro pela dor, ou em alguns momentos buscando alguns tratamentos de beleza, para depois entender que são outras variáveis que interferem diretamente naquele corpo, né? Porque nós somos esse templo. E aí, o que a gente tem que entender? Como que eu estou lidando e como que eu estou respeitando o meu templo? Então, o que acontece? Giane, só Diga. complementando aqui o que você falou, eu achei super legal quando eu estava conhecendo o seu trabalho, a questão de servir o chá, né? Eu acho que esse cuidado, como vocês fazem no spa, eu achei muito legal, porque eu uso isso no meu consultório. Porque a gente fala dentro da gestalterapia em nutrir o nosso paciente não só dentro da terapia, mas fisicamente também. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente está falando da totalidade, né? Então, eu acho que complementa muito o trabalho e dá para casar e fazer um trabalho muito bacana e com muita qualidade para o nosso cliente, né? Exato, assim, é bem pertinente, porque eu acho que no teu caso, os clientes chegam talvez no oposto do que eles chegam a mim, né? Eles vão por questões além do físico, mas que dentro de um perfil ocidental nosso, eu acredito que esse cara ou essa pessoa que chega, ela já apanhou muito, né? E aí ela vai falar, opa, eu entendo o quão valioso é eu fazer uma terapia. A terapia ela vai me crescer em todas as outras áreas da vida. E isso é um olhar que ainda bem que tem sido mudado. Porque o que acontece? Nós supervalorizamos, como eu disse no início, o nosso físico e subvalorizamos, por exemplo, os nossos aspectos mentais e emocionais dentro da nossa cultura. Então, imagine uma situação, né, fictícia, que de repente, temos a live hoje e aí, de repente, aconteceu alguma coisa, né? A Giane teve uma alteração física, passou mal, tá com uma febre, né? Deus o livre, mas alguma coisa nesse sentido. Aí, de repente, você entra
fala, olha, gente, me desculpa, a Jane não vai poder entrar ao vivo hoje, ela está fisicamente debilitada, está com uma febre, uma situação. Todo mundo, em geral, é um olhar ocidental, a gente tem uma comoção. Ah, nossa, que perigo, tem que se cuidar nesse momento, tá ok. Se, né, talvez esse momento é um momento muito ímpar. Mas imagine uma outra situação. Se você entra e fala, olha, Jane não vai poder entrar na mesma condição, porque ela não acordou bem, ela se sentiu muito impactada pela condição do corona, ela não está inspirada para falar para vocês hoje. E olha lá, tá vendo? Ó. Chilique, sabia. Esse negócio de naturólogo, de corpo, templo, sabia que tinha uma coisa meio... Por quê? A gente supervaloriza o que é físico sempre, né? E a gente se compadece disso. Só que a gente está fazendo uma mudança hoje na sociedade, de entender que não existe um sem o outro. Então, uma das questões, até o que embasa as terapias integrativas e complementares, né? E a saúde, ela está embasada nisso, até dentro da nomenclatura da OMS, só que nós tivemos sempre um olhar para a vida e para o nosso corpo, de forma geral, muito cartesiana, muito mecanicista. Então, é o seguinte, dói aqui, adoece aqui, tira, troca, toma isso, suprime sintomas e que tudo funciona, como se fosse uma máquina que você fosse substituindo o tempo inteiro as pecinhas. Mas, opa, peraí, não funciona bem assim. A coisa não tá andando igual. Aí a pessoa chega, de repente, no teu consultório ou em algum lugar, numa conversa, ela fala, olha, não estou me sentindo bem, estou com uma sensação estranha, parece que eu estou tendo, às vezes, uma taquicardia, uma respiração diferente, meu estômago não está mais digerindo da mesma forma. A pessoa vai lá, faz todos os exames dela, né, tradicional, laboratoriais, passa em vários médicos, e aí, de repente, nos exames, naquelas métricas, não existe nada. Sim. Ela está completamente saudável, né? Está completamente dentro daquela métrica, o corpo dela, do que os exames conseguem medir, estão ok. No momento lá atrás, né? Antes da década de 70, ali no momento ali antes da contracultura, quando as terapias integrativas crescem nesse período, a gente tem um período aí no mundo de medicalização demais. Então, o que acontecia até então? E você tem muito mais sabedoria para falar disso do que eu. O paciente não explica, os sintomas deles não se explicam. O que você tem que fazer? Vai direto para a psiquiatria e medica de alguma forma. A gente passou aí períodos pesados, né? Da psiquiatria, de internações e de misturar tudo em algum momento. Aí depois vem a terapia, depois vem a psicologia, né? E trazendo esse outro olhar, essa amplidão, essa amplitude maior sobre a saúde. Porque até um momento, essa visão mecanicista, essa visão tão somente alopática, ela não é menos importante que a outra, mas ela não é solitária, ela não é única, ela não é a única forma de se olhar a pessoa. Na verdade, você tem que olhar para o teu cliente, para o seu templo, para o teu corpo, de um olhar multifatorial. Né? Então, eu não posso ter somente esse viés. Então, quando a gente fala de cuidar do nosso templo e entender isso tudo aqui como um templo, como um sagrado, é eu entender, por exemplo, que o estado de saúde não é tão somente a ausência de sintomas. Sim. Eu estar assintomática fisicamente não significa que eu esteja saudável. Então, o estado de saúde, ele é um equilíbrio dinâmico, não é estático, porque senão você não tem sentido nenhum de estar aqui e nada em nós é estático. Então, é o equilíbrio dinâmico dos aspectos físicos, emocionais, sociais, mentais, emocionais, Jane, Espirituais, mas né? então, espirituais, né? Sendo espirituais sem entender isso de forma dogmática, né? Sim. Sem entender nada, sem trazer esse olhar, né? Religioso, mas sim, é espiritual também. Então, é fazer com que as pessoas entendam, então eu estarei saudável quando eu tiver com todos esses aspectos equilibrados? Não. Por isso que é uma situação dinâmica, mas eu vou o tempo inteiro crescendo, me moldando, né? E
otimizando as minhas ações no meu dia a dia. Então, quando a gente pensa no nosso corpo como sagrado, como um templo, nós ocidentais, a gente tem esse olhar muito só sobre esse corpo. Então, automaticamente as pessoas pensam, eu vou cuidar do meu templo, do meu corpo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, de repente, uma dieta, vou fazer uma atividade física e, puf, tá tudo ok. Mas não tá tudo ok. Porque, às vezes, a gente tem uma demanda de pessoas o tempo inteiro que falam assim, eu queria fazer um tratamento detox, né? E o detox, o que a gente diz, dentro desse olhar integrativo e complementar e dentro das bases das medicinas tradicionais, né? Porque medicina tradicional, segundo a nomenclatura de fato, até pela Organização Mundial de Saúde, uma medicina só pode ser chamada de tradicional se ela vem da tradição de um povo. Então, a alopatia, que é a nossa medicina, ela não é uma medicina tradicional. Quando a gente fala que ela é tradicional, a gente está dizendo que o resto é alternativo. Não existe nem esse termo alternativo, né? Porque não é um ou outro. Então, dentro das medicinas tradicionais, a gente diz medicina tibetana, medicina ayurvédica, medicina chinesa, né? Eu vou entender esse equilíbrio total. Eu vou entender aonde que essa pessoa está chegando. E aí, se eu penso num tratamento detox, né? A pessoa chega e fala, eu quero fazer um tratamento detox. Olha, eu estou acordando cedo, tomando banho gelado, estou fazendo uma postura da Mulher Maravilha, estou fazendo frases positivas, tomo um limão em jejum, com um pouquinho de pimenta caiena, com cúrcuma, e aí eu tô bombando e quero fazer um tratamento detox aí no spa, que você tem um aparelho. E aí a gente fala, ok, tá, isso é ótimo, você vai otimizar teu organismo a fazer todos os processos de metabolização física. Mas a gente tem que entender que existe um detox emocional que tem que ser feito. Existe um detox mental que tem que ser feito. Então, eu não posso olhar só nesse olhar tão somente físico. Então, na hora que eu me proponho a cuidar desse templo, eu tenho que entender ele como um todo, né? No Ayurveda, na medicina ayurvédica, a gente entende muito que o ser humano, por exemplo, ele alimenta o teu templo, não é só do que você come, não é só do que você bebe, é do que a gente se alimenta através dos nossos sentidos para a medicina ayurvédica. Então, você se alimenta daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você respira. Então, toda a base comum, né, ou de um olhar mais voltado para a saúde física, o que eu vou fazer, de repente, para manter meu corpo saudável? Sim, você tem que tomar uma boa quantidade de água, tem que ter uma ingesta adequada de alimentos, os mais naturais possíveis, orgânicos, né? Então, um alimento o mínimo processado, porque daí você vai manter teu organismo mais alcalino você tem uma tendência de adoecer menos. E aí, quais alimentos são alcalinos? Os alimentos mais naturais. Quanto mais embutidos, mais enlatados, mais industrializados, mais ácidos esses alimentos são. Quanto mais eu acidifico o meu organismo, mais eu trago uma tendência de adoecimento. Porém, esse é um caminho só. E aí, o que eu estou fazendo do outro lado? Então, não adianta eu ficar somente ocupada de fazer as transformações aqui na minha alimentação, nesse físico, se eu não trago consciência para essa ação que eu estou fazendo. Se eu não trago consciência para as outras atitudes que eu estou tomando na vida. Porque isso é o que está nutrindo o meu templo também, né? Então, como que é para mim lidar em momentos como esse? Como é que eu estou emocionalmente, como é que eu estou mentalmente lidando com isso? Então, nessas medicinas mais tradicionais, o corpo ele não é visto somente de forma física. Você tem outros corpos também, né? Que depois eu vou trazer aí para vocês dentro do que é uma visão muito hinduísta até, e um dos grandes ativistas quânticos hoje, que é o Amit Goswami, né? É um grande gênio aí na área. O Amit veio da física tradicional e hoje é um dos maiores ativistas quânticos aí, né, no mundo inteiro.
está sempre no Brasil fazendo eventos, mas a gente tem grandes nomes hoje no Brasil também, né, nessa área, e ele sempre traz, né, esse olhar que, para mim, existem várias culturas e várias linhas, né, que vão falar de diferentes corpos, né, mas eu vejo que esse olhar que o Emmett trouxe, né, através da cultura hinduísta, ela traz esse um olhar mais simples para nós. Mas aí o que eu penso? Então, eu tenho que olhar para esses outros lados, né, para esses outros corpos que formam o meu templo? Sim. Porém, volto lá no início quando eu disse, para nós ocidentais, talvez o primeiro gancho de acessar esses outros caminhos é me colocar à prova física, primeira. Porque como nós somos muito matéria, a nossa forma de olhar é muito mecanicista, então eu não adianta, por exemplo, para um oriental eu virar para ele e falar, olha, você tem que praticar meditação, você tem que tentar praticar de repente um mindfulness, você tem que trazer atenção plena, sabe? Isso que você respira o tempo inteiro, essa é a maior ferramenta, a maior aliada que você tem. Então, num momento, às vezes, de pico de estresse, de ansiedade, né? De uma tristeza, às vezes, que te toma ali naquele momento, traz à tona a consciência, antes de tudo, para a tua respiração, né? Ou vai ler um livro que vai te trazer esse olhar. Então, essas coisas, talvez, para nós, elas são mais sutis e é difícil da gente acessar isso, né? Então a pessoa vai falar o quê? Não consigo nem parar para pensar nas minhas emoções, nas minhas coisas. Eu faço o que tem que fazer. Isso aí é coisa de, de, de quem fica pensando demais e aí não resolve, não tem ação com as coisas. E então, não, eu vou fazendo. E aí, na hora que a gente quer trazer para o cliente e quer trazer essa consciência desse templo, né, maior, talvez a primeira forma que nós ocidentais tenhamos de acessar isso é fazendo primeiro e de formas, né, um hábito, uma mudança após o outro, é acessar isso primeiro no nosso físico. Porque através da nossa linha, eu acho que de pensamento, faz mais sentido, talvez. Ficar mais fácil de acessar. Isso se a pessoa já está cultivando, né, esse despertar dessa consciência dela. Aí ela percebe, opa, eu comecei a fazer uma atividade física, eu mudei meu alimento, eu trouxe mais consciência para o momento que eu estou fazendo atividade física, que eu estou me alimentando, que eu estou fazendo uma massagem, por exemplo, e aí eu percebi que, opa, parece que meu sono melhorou, parece que eu estou mais calma, parece que meus pensamentos se ordenaram um pouco, né? Parece que saí um pouco daquele turbilhão mental que eu estava. Então você começa a perceber mudanças físicas e aí a pessoa vai para outros saltos. Aí é o momento em que ela vai, de repente, ela começa a topar fazer, às vezes, uma prática de yoga, que vai trabalhar o físico, mas vai trabalhar todo um outro lado também. Então a yoga, né, uma base forte da medicina ayurvédica, ela tem um conhecimento lindo. Existem várias escolas de yoga. Então, existem escolas mais contemplativas, existem linhas mais pesadas, né? Como o Ashtanga Vinyasa. E o Ashtanga Vinyasa, ele cabe muito para nós ocidentais. Porque o que ele faz? Ele trabalha vigorosamente o teu físico, é exaustiva uma aula de Ashtanga. Você tem que estar o tempo inteiro controlando a tua respiração, o tempo inteiro atento à tua respiração, e nisso você começa a perceber de fora o turbilhão mental que você está. Ou em que padrão que você fica. Ou eu estou muito na vítima, eu estou barganhando demais, eu estou com uma arrogância. Você começa a perceber como se você se olhasse de fora. E aí o teu físico vai trabalhando. Então, algumas posturas até da yoga fazem com que tem uma postura chamada postura do guerreiro, que normalmente as pessoas fazem muito fotos dessa, a pessoa está de lado, com os braços abertos, e você tem que, em alguns momentos, permanecer nessa postura muito tempo. E aí teu corpo começa a queimar. Ou como a gente vai para uma esteira, você está ali na esteira, correndo, e aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar um fone de ouvido com uma música, de repente, super enérgica, alta, ou algo que te distraia do teu corpo, para que você mantenha aquela atividade. Para que você se distraia, talvez, eu acho que mais da tua mente,
para que você leve o teu corpo a fazer uma prática. Porque senão tua mente começa a tagarelar. E ela fala, você não vai aguentar, mas peraí, você correu quantos minutos? Quanto que você queimou? Mas peraí, isso é uma barrinha de cereais, e não tá valendo de nada isso aqui. Eu vou terminar isso aqui, daqui a pouco morri na esteira, 30 minutos, comi uma barrinha de cereais, eu já recuperei em calorias tudo que eu acabei de correr, esse negócio não vai levar a nada. E aí tua cabeça começa a fervilhar. E aí você desliga, você acha, né? Yasmine, você sabe, você tem todo o teu. Te peço licença, tá? Para falar de forma muito simplória, de às vezes trazer ganchos do que é a tua grande especialidade, então me perdoe aí. A Marta está aqui, eu acho que ela é psicóloga também, né? Então me perdoem, tá? Mas eu tô só. Tô falando de forma muito simples, tá? Então me Dani, eu perdoem tô aí achando qualquer. maravilhoso. Eu acho assim, tudo que você tá falando tá fazendo muito sentido para mim, principalmente relacionado ao meu trabalho, né? Porque como eu sou especialista em gestalterapia, a gente trabalha muito a questão do biopsico-socioespiritual. Então, Sim. tudo isso para mim é muito forte, até porque eu sou especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, então eu trabalho com o corpo. Então, para mim, Uhum. assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas muitas vezes elas estão desconectadas desse corpo físico, né, e desse corpo emocional que a gente fala. Então, acho que muitas vezes as doenças elas vão aparecendo a partir desse desconectar, quando você fragmenta. Exato, E aí eu sempre exato. falo isso. Eu amo a dança, eu acho que a dança é super terapêutica, porque eu acho que entra nessa ideia do corpo. Eu acho que a gente precisa Sim, disso. Até quando eu resolvi conversar com você sobre a palestra, eu pensei muito a questão da massagem, porque eu acho que a massagem não é só o relaxar, é você sentir o corpo que você tem pelo movimento do outro, né? Você que sim. tem que me corrigir agora, eu que não, Não, tá que não certíssimo. É assim, sei. ó, uma das questões importantíssimas que você falou. A pele é o maior órgão, o mais extenso órgão do sentido que nós temos. A pele, na hora que ela é desenvolvida, né, ali no desdobramento ali embrionário, ela forma um tubo neural. De um lado se forma a pele, de outro lado se forma sistema nervoso. Então, o que acontece? Algumas linhas, né, do tocar, do que é o sentido humano do tocar. A pele, ela é como se fosse o sistema nervoso exposto e vice-versa, entende? Então, tem relatos de o tato, né, é o primeiro dos sentidos que o ser humano desenvolve. Então, tem dados de que, por exemplo, um embriãozinho com cerca de menos de 6 semanas, ele consegue responder já ao estímulo do tato. E aí a massagem, ela entra justamente nisso que você disse. Na hora que você tem um toque terapêutico, né, que não é um toque afetivo, ele é um toque terapêutico, uma das primeiras bases que a gente traz para o paciente é a consciência do próprio corpo. Então, você aumenta a tua consciência corporal. É exatamente isso que você falou. Que é o que a dança faz maravilhosamente também bem, e de forma lúdica, de forma fluida, levando outras emoções à tona. Então, a massagem, ela faz com que a gente toque, mas ali você percebe outras situações tuas. E a primeira condição é isso que você traz. As pessoas vão para relaxamento e traz todo esse olhar também de consciência, consciência corporal. E aí o que eu digo? Saúde, ela não existe saúde se não existe consciência. Se você não tem consciência, não tem saúde. Então, por exemplo, se o cliente chega para fazer qualquer transformação, se ele não tem consciência daquele processo, se ele não traz isso, se ele não traz, antes de tudo, como a gente diz dentro da naturologia, a responsabilidade daquela transformação, não adianta. Hoje ele vai tomar um floral, amanhã ele vai fazer uma terapia, depois ele vai fazer uma massagem, depois ele vai tomar um medicamento e ele vai ficar mudando o tempo inteiro, né? Sim, eu falo Então, até por a, experiência própria, né, Jane? Porque para a gente poder trabalhar com essa ideia do corpo, a gente precisa muito bem de conhecer o nosso corpo.
porque senão a gente não consegue ajudar ninguém, né? Então, eu Exato. acho que como eu trabalho com a ideia do corpo, com a autoestima, são coisas que eu precisei de lapidar muito bem ao longo do caminho. A mesma coisa você, provavelmente, porque não tem como a gente oferecer esse trabalho para o outro se a gente não sabe como funciona na prática. Você não tem como fazer essa experiência, trazer essa experiência se você não passa por ela. Não Porque, e tem. cada dia mais, Yasmin, assim, pensando até em física quântica, se essa fala minha, a pessoa que está me assistindo aqui pode nunca ter me visto, mas de alguma forma reverbera no outro, e às vezes ele nem traz isso organizado na cabeça dele, mas reverbera para o outro se aquilo que eu estou falando tem uma verdade ou não. E só tem uma verdade se eu estou na experiência desse processo também, se eu me coloco à prova disso. Né? Então, é a primeira forma da gente entender. Então, eu preciso me colocar a experiência, eu preciso entender também, né, aonde são as minhas potencialidades, aonde eu tenho que desenvolver mais. E aí, dentro das terapias, o que nós fazemos dentro da massagem? A pessoa ela vai no primeiro momento para a massagem, para cuidar desse corpo aqui, porque é a primeira forma que ele entra. Mas espera aí, eu vou usar um óleo, um creme? Eu posso usar, mas e se eu usar um óleo com óleos essenciais específicos para aquele momento, em que dentro da aromaterapia eu vou trabalhar aspectos físicos, emocionais e mentais, né? Então, ele tá com uma dor importante. Ok, eu entro com a lavanda, que vai, de repente, diminuir a dor da pessoa, mas vai trabalhar isso pensando num quadro geral, né? Mas vai trabalhar, além das dores, um processo de ansiedade, de uma dificuldade de sono, né? Ela funciona como um adaptógeno, né? A lavanda, se você está aqui em cima, ela te traz para um equilíbrio, se você está aqui embaixo, ela te volta para o equilíbrio. Então, ela faz uma adaptação, né? Que é assim que a gente diz na fitoterapia e na aromaterapia também. Então, a gente vai trazendo outros caminhos para que a pessoa acesse esse templo dela e desperte para outros cuidados de saúde. Então, dentro da filosofia indiana, o que é maravilhoso, e amanhã eu vou fazer até uma live com uma colega naturóloga a respeito disso, nós vamos falar de automassagem. Automassagem para equilibrar momentos de estresse e de ansiedade. Porque o que acontece? Eu posso trazer essa sensação desse toque, desse auto-amor, desse autocuidado que você colocou o nome dessa semana, eu acho que não podia ser melhor. Esse é um autocuidado, um autorrespeito. E dentro do Ayurveda, eles passam muito por duas grandes bases que eu vejo do Ayurveda. E aí faz um gancho daquilo que eu falei de como a gente, e você disse, né, a gente dissocia. Dentro do Ayurveda, você só pode passar na tua pele aquilo que você pode comer. Então, eles não vão passar na pele algo que eles não comam. Aí você fala, Jane, mas isso é doideira demais. Como é que os indianos fazem isso, né? Fazem. Então, imagine nós fazemos. Como é que foi o boom do óleo de coco? O óleo de coco é a melhor coisa. Óleo de coco você faz comida, você passa no cabelo, você passa na pele, você passa no rosto. Bom, então não é tanta doideira assim o que eles fazem, né? A gente também segue o mesmo caminho. Então, eles usam muito dos condimentos lá na alimentação para fazer as massagens também. Então, eles entendem que essa é uma base, uma coisa não está separada da outra. E aí os indianos, eles têm como uma base também as terapias corporais, é muito forte, né, na medicina ayurvédica, tanto as terapias corporais, como as massagens, né, a yoga, mas também os panchakarmas, né, que são as limpezas também que acontecem. E aí eles entendem que algumas limpezas, como é uma da Vela Hope, não sei se você já viu, se alguém que vai assistir, é um conezinho que você liga, acende no ouvido e ele vem queimando. Então, para que é isso? Aqui para nós, é uma limpeza do ouvido. Não, para os indianos eu só consigo estar bem posicionada na vida se eu faço uma limpeza dos meus sentidos. Então, eu preciso limpar os meus sentidos, eu preciso afinar os meus sentidos, né? Então, eles entendem que a automassagem, como é uma massagem comum e famosa na medicina ayurvédica, que é a Abhyanga, é uma oleação, né, e que você normalmente pode fazer em um espaço terapêutico com alguém te atendendo, e você também pode fazer a auto-Abhyanga. Então, eles entendem que eu primeiro preciso
fazer, né, antes do banho, a minha auto-abhyanga, a minha automassagem. E isso está além do corpo, porque a pessoa não está só olhando o corpo, ela está promovendo para ela um momento de consciência. Opa, que corpo é esse que me habita? O que que tem aqui? Né? Será que eu preciso só de uma maquiagem, de fazer a unha, de arrumar o cabelo? Mas o que está além disso? Como é que estão esses cuidados? Eu vou estar bem, eu respeitarei o meu templo só o dia que eu me considerar bonita perante qual parâmetro? Que parâmetro eu estou usando? É o meu? A barra é minha ou é uma barra que alguém impôs para mim? Que alguma cultura, que alguma relação impôs? Aquilo faz sentido ou não faz para mim? Então aí a gente começa a respeitar o nosso templo. E aí entender o corpo de fato como um templo. E você nesse momento começa inclusive a impor limites para o outro de até onde ele vai te acessar. Porque daí entra todo o teu autocuidado e o teu amor próprio, de você entender, opa, peraí, eu acho que aqui não é muito um caminho que você pode ir. Não As é um escolhas acesso que mais eu te dei. assertivas, Esse, né? A gente consegue escolher de uma exato. maneira muito mais saudável e ser mais assertivo também, tudo isso. Merleau-Ponty, eu amo, eu sou apaixonada em Merleau-Ponty, que é o autor, né, da fenomenologia. E ele tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso nas minhas palestras sobre corpo e autoestima, que é: esse corpo sou eu. Eu acho que define muito bem essa ideia do meu corpo, meu templo, que a gente está falando, porque o que eu estou colocando para dentro e o que eu estou externalizando faz parte do que eu sou. Por isso que a gente tem que estar sempre moldando e organizando da melhor maneira possível para a gente, não é só para o outro, né? Porque, claro, a gente se É, constitui pelo olhar do outro, mas sim, mas precisa de vir de primeiro, dentro. isso, precisa vir de dentro, precisa ser genuíno, Sim. né? Senão não faz sentido. Então, eu não sei como é que a gente está de tempo, Yasmine, para Nós já fizemos 40 minutos, mas se você quiser pode continuar, não tem problema. vou fechar um Para detalhezinho você aqui. Então, assim, finalizar. isso. O que para mim, eu acho que antes de falar, né, de qualquer coisa, o que eu queria trazer é esse olhar mais amplo sobre o que é esse corpo. Primeiro, para a gente sair dessa ideia de que meu corpo é meu corpo físico somente, e não é esse corpo físico. Nós somos formadas por todo esse outro lado. Então, aspectos físicos, emocionais, mentais. Então, o meu corpo, o meu templo, é toda essa completude, né? Não é isoladamente só o meu físico. Então, essa eu acho que é o ponto chave e crucial para a gente sair dessa questão mecanicista somente, né? E dessa visão de que somos matéria, somos robozinhos ali e é só físico, 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 né? E aí, o que o Emmett, né, traz e o que a cultura hinduísta ela divide? Ela divide que nós temos 5 corpos. Então, a gente teria, primeiro, um corpo físico, esse, o nosso DNA, a nossa genética, essas experiências, isso que é o corpo físico. Então, o corpo, na verdade, para a tradição hinduísta, na verdade, são 5 corpos. E aí, primeiro de tudo, eles entendem que tudo, em primeira instância, passa pela consciência. Então, a consciência é quem ordena, é quem cria as realidades, né? Dentro da física quântica também tem esse olhar, né? Então, é a consciência que é a grande orquestradora de tudo isso. E tudo parte da consciência. Então, entendamos assim, nós estamos olhando por um viés, né? Um olhar, uma tradição. E aí tudo parte da consciência. Daí, o meu corpo, para a tradição hinduísta, ela tem então 5 corpos. Então, o primeiro corpo e o melhor de tudo, que é o que eu trouxe no início, não tem um que é mais importante que o outro. Todos são importantes, porque não existe um sem o outro. É aquela visão que você trouxe. É indissociável, não se separa, não é mecânico, né? Então, a gente teria primeiro o nosso corpo físico,
Depois a gente teria o nosso corpo vital. O corpo vital seria o corpo das nossas emoções, da nossa energia, e ele é controlado pela nossa respiração. Por isso, dentro até da visão ayurvédica, a gente tem os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, para que a gente leve mais prana para o nosso organismo, leve mais energia para o nosso organismo, né? Então, esse corpo vital, que é essa energia, ele é formado pelas emoções e essa energia, e ele é alimentado por toda a nossa respiração. Depois a gente teria o terceiro corpo seria o corpo mental. Então, o corpo dos pensamentos, o corpo da razão, que é o que dá nome às coisas, o que traz significado, o que vai formular na nossa mente os significados para as coisas, né? Então, e as ações, porém, o que ele traz um adendo, né? Isso é Emmett Goswami, que apesar do terceiro corpo, que seria esse corpo mais mental, ser esse corpo da razão, as nossas ações, elas são muito mais governadas pelas nossas emoções. A razão só justifica, né? Então, é como o pessoal que trabalha, às vezes, com vendas e tudo mais. Você compra pelo impulso, depois a tua razão justifica a tua emoção. Então, você vende para o teu corpo emocional. A gente compra pelo nosso emocional, né? E aí, depois ele fala de um quarto, que seria uma soma, né? Das expressões arquetípicas que todos nós temos. E ele nomenclatura esse quarto como um corpo supramental. E aí ele vai depender dos aspectos sociais, culturais, ele está muito mais relacionado às questões arquetípicas, né? Então, por isso que depende, né, de cada cultura também e de cada local. E aí um quinto, que seria o mais supremo, o mais sutil de todos, que é o que faz essa conexão com o que é divino, com o que é sagrado, né? Com o que é espiritual, com situações, às vezes, não tangíveis, não mensuráveis, né? E o que une, talvez, todo esse emaranhado quântico que nós estamos vivendo. Então, isso, para fechar e trazer que o nosso templo, ele, na verdade, não é um corpo, ele é o corpo, que é feito de várias partes indissociáveis e tão importantes quanto. Não existe um que seja mais relevante que o outro. Então, a pessoa ela vai, e por isso a gente tem que trazer para a saúde esse olhar sempre mais integrativo, complementar e multidisciplinar, né? Então, cada um trazendo um pouco da tua expertise para que a gente consiga organizar e ordenar esses corpos. Então, toda vez que a gente pensar em corpo, em templo, entender como eu estou me alimentando, mas além daquilo do alimento, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vivendo, as escolhas que eu faço. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar o tempo inteiro vendo jornal e tragédia atrás de tragédia? É uma escolha que eu faço também. Assim como eu escolho uma dieta, eu escolho uma dieta de informações. E eu acho que é o maior momento da gente nutrir esse corpo com emoções positivas, com fazer malhar, né, a nossa mente. Assim como você leva o teu corpo para malhar, leva a tua mente para ser treinada também, né? E a melhor forma é cada dia mais trazer consciência para isso. E aí a gente vai entender esse tempo, senão a gente deixa de entender o corpo como sagrado. O corpo vira só uma matéria simples e que tem que ser levada. Então, só se entende o corpo como templo quando eu entendo o sagrado que permeia tudo isso, quando eu entendo todas as facetas que formam esse corpo. Sim. Para mim, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu acho que é um assunto que abre para outras coisas também. E aí, como eu te disse no início, eu me coloco à disposição de, se tiverem perguntas, se quiser trazer outras situações aí. Me desculpe, Marta, Yasmine, por ter aí namorado com a área de vocês, que é espetacular. Namorou Então, perfeitamente bem, fiz né? Ai, quero te agradecer. Por mim, a gente ficava aqui falando sobre isso a noite toda, né? Eu acho que quando a gente gosta,
a gente fica falando sem parar, né? Porque é algo que faz parte da vivência, igual você falou mesmo. Então, quero te agradecer, vou deixar disponível para o pessoal que tiver interesse, mas fica o convite depois para a gente fazer uma live no Instagram. Eu acho que é legal Vamos. da gente falar. E amanhã a gente vai ter a Marta também falando aqui, e o último dia a Luísa. Então, todo o material vai ficar sendo disponibilizado e se os palestrantes toparem também, a gente pode depois estar divulgando aberto no YouTube. Algumas partes das palestras a gente pode editar e colocar lá, que eu acho que é bem legal também. Sim, sim, com certeza. Tá bom? Giane, então se você quiser deixar seu contato, se você quiser falar sobre o spa, fica à vontade, tá bom? Bom, então, só para dizer aqui rapidamente, o SPA, né? SPA, o nome do SPA é Mandarim Spa Urbano. Então, nós temos uma unidade em Anápolis dentro do Denali Hotel, ali próximo ao DAIA, próximo ao EG. O SPA ele é aberto ao público, não é para os hóspedes, né, exclusivamente. Nosso conceito é o SPA urbano mesmo, então é trazer um, uma luz no meio desse caos urbano que a gente vive, né? Então, fazer com que a pessoa, às vezes, durante 1 hora, 2 horas, ela traga um pouco mais de equilíbrio, né, para a vida dela, através das terapias que nós temos, que vão desde terapias faciais a terapias corporais, né? Então, a gente tem toda uma parte de produtos, de presentes, né, também. E aí a gente tem uma unidade em Anápolis e 3 em Goiânia. Então, em Goiânia nós estamos dentro do Clarion, ali no Orion, dentro do Castros Hotel e dentro do K Hotel. Tá? E aí o Instagram do Spa é Mandarim Spa Urbano, o site também, né? O meu profissional é Giane Honorato, e aí através do meu ou do Spa vocês conseguem aí acessar maiores informações e ter um contato direto a mim também. Esperando ansiosamente passar a quarentena para eu ir no spa, né? Esperamos. Sim, sim. Vamos ver aí, né? Quando que tudo se resolve. A gente tem 2 unidades abertas em Goiânia, mas operando em menos de 50%, respeitando tudo. E aí esperando agora voltar a Anápolis o mais breve possível. Tomara. Obrigada, então um beijo, até a próxima. Até, muitíssimo obrigada. Tchau. Tchau.